Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Cláudia Souza, onde a palavra é o amor. E hoje eu vou contar uma história muito bacana para vocês, né? A história é de um servo de uma rainha, né? Uma rainha muito importante que era a rainha da Etiópia. O nome dela era Candace. A Bíblia não fala muito bem a respeito dessa rainha, mas ela destaca o seu servo. Por quê? Então, ela começa assim num contexto muito bacana, onde que Jesus, né, já tinha cumprido a sua missão na terra, já tinha ido embora. E esse servo, né, dessa rainha estava assim comprometido em conhecer, ele estava muito comprometido interiormente em conhecer mais de Jesus, né? Seu coração estava clamando por conhecer a palavra, por conhecer Jesus. Mas antes de eu contar essa história para vocês, dê o seu like, se você ainda não está inscrito, se inscreva e comente, ou então passe para alguém se você gostar da história, tá bom? Então, este servo, a Bíblia diz que ele era um servo oficial de Candace, né? De Merói, a capital da Etiópia. Era a região da Núbia, ao sul do Egito, que era onde que essa rainha morava. E o nome deste servo não foi assim mencionado na Bíblia, né? Mas a história dele foi destacada. Por quê? Porque ele estava com a alma sedenta, né? Uma alma sedenta por conhecer Jesus, né? Por conhecer os feitos de Jesus, por conhecer a história da Bíblia, porque naquela época já havia o Velho Testamento, né? Então, esse servo, a Bíblia diz que ele gostava de leitura, né? Que ele estava lá lendo os manuscritos de Isaías. Então, era uma pessoa muito estudiosa, pelo que parece, né? Então, este servo, ele teve o privilégio de conhecer um dos apóstolos de Jesus. E a Bíblia diz que a história desse servo, da rainha Candace, ela começa então, assim, quando um anjo apareceu para o apóstolo Filipe, né? Então, o anjo aparece para Filipe e fala para ele ir para o lado sul, né? Do lado sul de Jerusalém, em Gaza. E Filipe obedeceu e foi para este lugar. Isso vocês vão encontrar lá em Atos 8:26. E o servo de Candace, a rainha da Etiópia, ele estava então lá, né, neste lugar. E é por isso que o anjo do Senhor aparece para Filipe e manda ele para lá. E este servo da rainha, ele era um eunuco, né? Aliás, todos os servos de rainhas, né, das rainhas, eles são eunucos. O que é um eunuco? O eunuco, eram homens que eles eram castrados fisicamente, né, para poder servir o reino, para servir as rainhas, né? Porque eles tinham que ficar no harém, eles tinham que ficar ajudando as princesas, as rainhas. Então, todo homem que ele ia para os palácios para servir reis e rainhas, quando ele tinha que servir as mulheres do reino, ele tinha que ser então um eunuco, né? Então, infelizmente, eles castravam esses homens. Então, este homem, então, pelo que a história conta, era um homem que gostava de estudar, né? E ele era o eunuco principal da rainha, porque ele guardava o tesouro, né? Os tesouros da rainha. A Bíblia vem contando aqui, ó, que ele era um homem alto, né? A Bíblia diz que ele era um homem alto, oficial da rainha, superintendente de todo o tesouro. Ou seja, ele era um homem de muita responsabilidade, confiança da rainha, né? E aí, ele foi então lá para este lugar, próximo de Jerusalém, para poder adorar,
adorar, porque com certeza estava tendo aquelas festas, né, da Páscoa, aquelas festas que as pessoas iam para adorar a Cristo, a Deus. E isso você vai encontrar lá em Atos, no versículo 8, 2 e 7. Então, e como este homem era um homem de fé, e ele estava então lendo um manuscrito de Isaías, né? Ele estava lendo uma passagem onde que falava, lá em 53, em Isaías 53, 7, 8, era a passagem que ele estava lendo quando Filipe encontrou ele. Então, Filipe, ele estava chegando, né? Chegou nesse local e viu este eunuco lendo este manuscrito de Isaías. Então, como o anjo do Senhor tinha mandado ele para lá, com certeza ele logo entendeu que era para conversar com este eunuco. E aí ele encontra com este eunuco, né? E ele pergunta, né? Filipe fica maravilhado ao ver um servo, né? Lendo, porque também era outra coisa que geralmente os servos não lia, né? Não sabia ler, né? A maioria eram pessoas que não tinham acesso a estudos, né? Então isso era mais uma coisa importante que este servo tinha. E assim Filipe, né, chegou, viu ele lendo lá em Isaías, e aí ele perguntou para ele se ele entendia o que ele estava lendo, né? E a resposta dele foi bem ousada para Filipe. Ele disse: como eu posso entender se eu não tenho a quem me explicar, né? E assim, ele convidou Filipe a subir no seu carro, né, na carruagem. E os dois tiveram, então, uma longa conversa a respeito daquela passagem que ele estava lendo, né, lá em Isaías, que estava até falando de Jesus. Depois, quando vocês tiverem oportunidade, vocês leem lá, né, essa passagem que o eunuco estava lendo, Isaías 53, 7, 8. E aí Filipe, né, explicou para ele, estava explicando para ele o que estava acontecendo com aquela passagem, o que tinha acontecido. E ele ficou então, estava ficando uma pessoa assim maravilhada com o que Filipe estava falando para ele, né? E então Filipe começou a converter ele, a falar todas as coisas que tinham passado com Jesus, o que ele presenciou, os milagres que ele presenciou de Cristo. E este eunuco estava ficando cada vez mais maravilhado com as histórias, né? E o que acontece? Dentro de tudo isso, ele também falou para ele da ressurreição, da remissão dos pecados, falou para ele a respeito da salvação, né, de Cristo, falou para ele também a respeito do batismo, que era importante batizar, né, para que ele pudesse ser salvo. E o coração desse servo, então, estava assim, remido a todas aquelas coisas que ele estava ouvindo, né? Tinha chegado o momento dele, né? Deus é um Deus improvável, né? É um Deus que escolhe os improváveis para poder testemunhar de si. Então, nós não escolhemos a Deus, é Deus que nos escolhe, né? E este servo teve esse destaque tão importante na Bíblia, dele ter sido um homem escolhido, e escolhido para ser convertido por um apóstolo que teve o privilégio de estar com Jesus, né? Então Filipe o ajudou, falou para ele sobre o batismo de Cristo, falou para ele de tudo que tinha acontecido, né? Que o Espírito Santo, né, salvava, que é o Espírito Santo que movia, que convencia da gente de todo pecado. E assim eles começaram a andar e logo eles se avistaram, né? Ele avistou então um local onde que havia um lago, né? E aí ele vai e fala para Filipe, né? Pergunta para Filipe o que impediria ele de poder ser batizado ali. Nos dias de hoje, assim, a maioria das igrejas a gente tem um curso, né, que a pessoa faz antes do batismo, para poder conhecer mais. Mas o batismo daquele servo foi um batismo
Foi um batismo rápido, né? Foi um batismo escolhido naquele momento pelo próprio Cristo, né? Pelo anjo do Senhor. E foi um batismo muito rápido. Então, o pastor dele naquele momento foi o Felipe. Então, ele perguntou para Felipe: o que me impede, né? Quando ele avistou aquele lá, o que me impede de batizar? E então Felipe, cheio do Espírito Santo, disse para ele que era lícito, ele poderia batizar lá, se ele cresce em Jesus, né? Que ele cresce, que Jesus era o Filho de Deus e que ele tinha que crer de todo o coração para ele poder ser batizado. E ele disse que ele cria, né? Que ele queria ser batizado. Então, os dois desceram até aquelas águas, né? E assim Felipe batizou. E quando eles saíram das águas, aconteceu algo inédito, algo muito bacana. O Espírito do Senhor, ele arrebatou Felipe. O que é arrebatar, né? Vocês já ouviram falar do arrebatamento que vai ter? Arrebatamento é uma pessoa desaparecer, sumir. Então, assim que ele batizou, então, o servo, né? O eunuco, logo o Espírito Santo arrebatou Felipe e ele foi parar em outro lugar. E assim, o servo da rainha, né? Não avistou ele mais e ele foi embora para casa cheio de alegria, cheio de júbilo. E aí, Felipe foi encontrado numa cidade chamada Azoto, né? Era uma outra cidade, também próximo lá de Jerusalém. E essa cidade, ele ficou lá por um tempo também, evangelizando as pessoas, né? Então, essa história foi uma história muito bonita, né? E o que a gente pode aprender assim com essa história, né? O que Deus quis nos ensinar com essa história, né? De um eunuco, um servo, uma pessoa que poderia estar à margem da sociedade, né? Que era uma pessoa nunca ia poder casar, nunca poder ter filhos, uma pessoa, com certeza, era para ser uma pessoa triste, né? Ou foi, ou era, até aquele momento que ele conheceu Jesus, né? Que ele foi batizado pelo Espírito Santo, que ele conheceu um pouco mais da história de Cristo, que ele creu que Cristo era a salvação da vida dele, que muitas vezes, mesmo se ele não pudesse ter filhos, se ele não pudesse casar, isso não ia impedir ele de ser feliz, né? Porque quando o Espírito Santo alcança nossos corações, mesmo se a gente for uma pessoa só, solteira, ou que a gente tem alguns impedimentos nas nossas vidas, que a gente acha que aquilo vai trazer felicidade, quando a gente encontra Cristo, ou seja, quando Cristo nos encontra, tudo muda, né? A história dessa pessoa muda para sempre, né? Então, isso aconteceu então com esse eunuco, né? Que ele foi uma pessoa que foi escolhida, né? A dedo por Deus, né? Fato é que o próprio anjo do Senhor manda Felipe ao encontro dele, né? E ele pôde crer de todo o coração naquela história, né? E poder ter modificado a vida dele. E aqui nós podemos até imaginar que ele, tão sedento de Deus estava, seu coração tão sedento de alegria deve ter ficado, né? Que a Bíblia diz que ele foi embora cheio de júbilo, que esse eunuco, ele pode também ter convertido a rainha, né? As princesas, as pessoas que estavam ali no comando dele. E essa rainha, quem sabe também se ela não alcançou o coração do rei. Então o reino é isso, o reino é a gente buscar de Cristo, a gente aprender de Cristo, né? E a gente não deixar só pra gente, a gente tem que espalhar as coisas boas que a gente aprende através da palavra de Deus, através dos ensinamentos, através aquela lavagem, né, que o Senhor faz internamente dentro de nós, né? E esse eunuco que estava ali talvez com o coração contrito, né, um coração pesado, um coração cheio de incertezas, cheio de dores,
Comece então a ter um coração sedento pela palavra, né? Sedento por conhecer. Ele já deve ter ouvido muitos rumores dos milagres de Deus, né? De Jesus, naqueles tempos. E ele foi uma pessoa ousada, né? Do seu tempo, né? Mesmo ele sendo um servo, ele ousou ser uma pessoa diferente, né? E fato é que ele deve ter sido um homem tão inteligente que ele, né, que a rainha permitiu que ele fosse lá adorar, né, em Gaza, né, adorar a Deus. E teve esse privilégio então de conhecer o evangelizador Filipe, né? Então, eu creio que através da vida desse eunuco, né, que era uma pessoa improvável a seu tempo, o Senhor pôde fazer histórias maravilhosas em outros corações tristes e contritos. Porque a verdade é que quando o Senhor, Deus, Jesus Cristo, entra em nossos corações, novas pessoas somos. Então, toda tristeza passa, né? Toda incerteza, ela vai embora. Não que a gente fica... não tenhamos momentos que nós ficamos inseguros ou tristes, né? Não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando que aquela tristeza, aquele vazio profundo no coração de sentir-se incapaz ou uma pessoa à margem, né, da sociedade, vai embora. A pessoa não se sente mais sozinha, ela não se sente mais incapaz, ela sente então uma pessoa transformada pelo Espírito Santo, transformada de alegria, de paz, de amor. Ela sente a pessoa transbordada, porque mesmo às vezes ela está em meio a várias situações que estejam afetando a vida dela, ela não se deixa bater, porque ela tem certeza naquele Cristo que remiu, né? Que nos remiu, que nos transformou. Então, outra coisa que a gente pode aprender aqui com essa palavra é que quando nós somos obedientes a Deus, né, a Cristo, quando a gente está disponível, Ele nos encontra, né? Então a gente precisa estar disponível à vontade de Deus, para que Deus possa nos encontrar, né? E o que mais? A gente pode ver aqui também que nós podemos ter uma nova vida, né? Que eu falei, uma vida transformada. Este servo teve a vida dele transformada, né? Mudança é que ele, igual eu falei, ele deve ter ficado tão feliz que quando a gente encontra com Cristo, enquanto a gente está no primeiro amor, a gente quer levar a palavra para todo mundo, a gente quer levar a nossa alegria para todo mundo, porque a gente fica cheio de alegria, né? E quando a gente está feliz, a gente quer contar para todo mundo que a gente está feliz, né? Quer passar essa alegria para as pessoas. E a história desse servo foi maravilhosa, né? Ele foi um destaque na Bíblia, né? Então ele vai ser eternizado na história da Bíblia, né? Então o coração dele ficou um coração muito feliz. E você? Como que está a sua história? Né? Como que está o seu coração? O coração dele estava maravilhoso. E o seu? Como que você está neste momento, né? Como que você está conseguindo combater as tribulações, as perseguições do seu dia, as mágoas, as dores, tudo aquilo que vem te abater? Deixa eu te falar uma coisa, não se entristeça e nem fique se sentindo uma pessoa que está abandonada, né? Que está esquecida, porque se Deus mandou um anjo encontrar aquele servo, será possível que Ele não vai mandar te encontrar também? Então fique feliz, porque mesmo que você esteja passando aí, né, as suas dores, suas mágoas, seu coração pode estar endurecido, né, de tantas coisas que você já passou, você pode estar uma pessoa abatida, humilhada, decepcionada. Você pode estar uma pessoa que pode estar muito infeliz, mas deixa eu te falar, vai passar. Abre seu coração,
creia na palavra, ore, busque e saiba que o nosso Deus, Ele não esquece da gente em nenhum momento. O nosso Deus, Ele nos encontra, mas abre o seu coração, permita ser feliz, permita deixar esse Cristo entrar, né? Porque só Ele pode curar nossas feridas, só Ele pode nos transformar, só Ele pode dar uma mudança nas nossas vidas. Porque sem Ele, nós não conseguimos ir para frente de forma em paz, né? Quando a gente não tem Cristo, nossas vidas é meio atribulada. E a gente está chegando num tempo muito difícil, né? Onde que as pessoas, os corações têm esfriado, as pessoas têm se decepcionado muito, né? As perseguições estão vindo, então muita coisa, o tempo tá muito complicado, né? As pessoas não estão tendo muita certeza de quase nada. Mas creiam na palavra, creiam em Deus, creiam na caminhada nova com Cristo. Creia, tenha fé, tenha esperança, que eu tenho certeza que Deus, através de seu Filho Jesus, Ele vai suprir todas as suas necessidades, todas as suas buscas, todas as suas vontades, né? Todos os seus desejos. Cristo, Ele é tudo para nós, né? Ele pode fazer diferencial em todas as áreas das nossas vidas. E eu te digo isso porque Ele fez isso comigo, Ele tem me transformado, Ele tem mudado a minha história dia após dia, Ele tem me dado nova esperança, né? Como Ele deu também para o servo aqui da rainha da Etiópia, né? E eu posso te falar que Deus, Ele é o ômega, o alfa, o princípio, o fim. Deus, Ele é supremo em tudo, né? Deus, Ele é o único, através de Cristo, né? Jesus. Ele é o único, Jesus Cristo, o único intermediador entre Deus e os homens, para que você possa ter essa mudança de vida. Não existe nenhum outro Deus, né? O nosso Deus é único, né? Ele é monoteísta, Ele é um só Deus, não existe outros deuses. E o único que pode intermediar por nós, para que nós possamos alcançar a misericórdia de Deus, é Jesus Cristo. Então creia em Jesus, ore, busque a palavra, aprenda da palavra. Não sou eu que estou falando, vocês vão entender isso na palavra. Porque quando você começar a ler a palavra, quando você começar a buscar, o Senhor vai te alcançar, Ele vai te buscar, e Ele vai te arrebatar de uma forma sobrenatural, onde que só você vai ter essa paz, esse amor, esse refrigério, né? Que só Ele pode dar. E nada, e nem mais, nem dinheiro, nem as pessoas, nada pode te dar a paz que excede todo entendimento que vem de Cristo Jesus. Amém? Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Essa é a palavra de hoje, essa é a história de hoje. Se você gostou, compartilhe com alguém, deixa aí o seu like. E muito obrigada e até a próxima história, se Deus quiser. Um beijo.